Hebreus capítulo de número 10 e o versículo de número 23. Hebreus capítulo de número 10, versículos de número 23, que diz aqui a palavra do Senhor. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Baseado neste texto, nós vamos falar sobre 3 promessas que o Senhor tem nos feito. A nossa vida aqui nesta terra, como nós sabemos, é passageira, é efêmera, tudo tem o seu tempo determinado, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3 e o 1. E nós aprendemos que Deus é quem comanda tudo e quem coordena tudo. Toda a promessa está na mão dele. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos 8.810 promessas que foram feitas. Dentre essas, o nosso Deus nos fez 7.487 promessas. 7.487 promessas foram feitas de Deus para com o homem. E o diabo também fez a sua promessa, foram 2. Mas dessas 2, nenhuma se cumpriu. Porque fiel é quem prometeu, ou seja, somente Deus é quem pode prometer e cumprir. Porque dele é a palavra, está com ele o domínio, só ele pode abrir e fechar, só ele pode estabelecer e remover, somente ele, irmão, é quem dá e quem tira. A nossa vida é dele, o que nós temos é dele, e ele tem dado a mim e a você conforme a sua necessidade. Ou seja, ele tem abençoado a mim e a você conforme a vontade dele. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Estamos em um tempo em que não se prega mais salvação, não se prega mais arrependimento, não se prega mais uma palavra de conserto, já não se ouve mais esse tipo de mensagem nas igrejas, né? E nós precisamos buscar da parte do Senhor sempre o conserto. O conserto é primordial na vida do crente, irmão, para que ele possa continuar a sua jornada. Tem muita gente achando que já está salvo porque um dia aceitou Jesus. Mas existe uma série de processos, uma série de coisas que necessita que você faça para alcançar a salvação no final. Então não existe ninguém garantido, como também não há ninguém predestinado. Eu não sou a favor e muito menos apoiador da predestinação de salvação. Eu acredito na predestinação da chamada. Ou seja, existem pessoas que já nascem predestinadas a uma função na obra de Deus. Aquele que já nasceu com o dom para cantar, aquele que já nasceu com o dom para pregar, aquele que já nasceu com o dom para exercer uma função. Existe aquele, irmão, que serve para pastor e não serve para ser pastoreado. Existe aquele que serve para ser pastoreado, mas que não serve para pastor. Tem muito pastor que não canta e tem muito cantor que não prega, que não pastoreia. Mas existe aquele que Deus separou, predestinou, Deus chamou, capacitou e tem usado na sua obra. Mas nós vamos falar nesta noite sobre 3 promessas que o Senhor nos fez para que nós possamos estar firmados nela. Quais são essas promessas? A primeira delas é a promessa de salvação. A primeira promessa e a maior de todas elas é a promessa, dentre as 8.810 promessas, a primeira é a promessa de salvação, que só encontramos em Jesus. Não encontramos salvação em mais ninguém. Ele disse, não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Cristo, e através de Cristo nós alcançaremos a salvação. Aleluia! João capítulo 10, versículo 9, veja o que é que ele diz. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagem. Olha para aí, irmão, ele é a porta, louvado seja Deus. Vamos ler João capítulo 10 e o versículo de número 9, ele diz aqui, glória a Deus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então ele é a porta. Não existe outra saída para alcançarmos a salvação a não ser através de Jesus. Tem muita gente aí querendo pular a janela, tem muita gente aí querendo derrubar a porta, mas a Bíblia diz que quem entrar por ela não é qualquer um, não é pela brecha, não é pelo derrubar da porta, é por entrar, ou seja, é na educação. Ele vai bater, se alguém abrir, você vai entrar e vai achar a salvação. A salvação ela é dada de graça para quem quer, mas existe um preço a ser pago durante a trajetória para chegar na salvação. Por que, irmãos, que a gente diz que a salvação é de graça? Porque o acesso a Jesus não precisa você pagar nada. Ele encontra com você aonde você necessitar. Muitas pessoas já foram salvas na rua, muitas pessoas foram salvas dentro do ônibus, muitas pessoas foram salvas dentro de locais totalmente avessos à palavra de Deus, ou seja, eu conheço pessoas que o Senhor salvou dentro de um bordel, que o Senhor salvou dentro de um bar, eu conheço pessoas que o Senhor salvou dentro de um necrotério. Então, lugares inusitados, que muitas vezes alguém diz, eu não entro aí, mas Jesus, ele entra. Jesus, para salvar uma vida, ele vai aonde você menos imagina. Aleluia! O Deus que nós servimos, irmão, para garantir salvação na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele entra na prostituição, ele vai no bordel, ele entra no necrotério, ele desce na casa da irmã, ele entra no bar, ele vai a qualquer lugar para salvar um pecador. Muitas vezes alguém diz assim, olha, eu não vou pregar em tal lugar porque ali é perigoso, ali é difícil, ali tem tiroteio, tem marginal, tem pessoas drogadas, ali é um lugar terrível. Mas Jesus, ele vai a qualquer lugar, ele salva. Eu mesmo já entrei muitas vezes em locais perigosos, em muitas favelas, muitas comunidades, ainda criança, para pregar a palavra, junto com meu tio que pregava, ministrava a palavra de Deus, levávamos a palavra, o alimento terreno, mas a gente entrava. Tinha medo, irmão? Claro que tinha. Quem é que não tem medo de entrar num lugar onde você só vê pessoas mal encaradas, pessoas fumando, pessoas com arma nas mãos? Mas eu sabia que a maior arma estava comigo, que a maior arma meu tio carregava, porque essa aqui, irmão, ela mata e traz a vida. A que ele estava usando só tirava a vida, mas eu poderia, aleluia, dar a ele o privilégio de substituir uma pela outra. E nós ganhamos muitas pessoas. Teve pessoas, irmãos, que nós ganhamos e que até hoje caminha para a igreja. Mas teve pessoas que nós ganhamos e com menos de 24 horas o Senhor recolheu. Ao sair muitas vezes do lugar, nós ouvíamos alguém dizer, ligavam para ele dizer, olha pastor, grande foi o tiroteio aqui. Aleluia. E eu ainda não sei quem foi que partiu, mas eu vou saber. E muitas vezes chegava a notícia de que era o jovem que tinha acabado de aceitar Jesus, a pessoa que nós tínhamos evangelizado. Por quê, irmão? Porque só quem sabe o nosso tempo de vida é Deus. Então, nós temos a missão de pregar o evangelho, de levar a palavra, e é o que nós fazemos. Então, nós sabemos que a porta é Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e o homem, senão Jesus. A maior promessa de salvação. Há uma diferença entre ser crente e ser salvo. Você sabia disso? Porque, irmãos, aleluia, existe essa diferença. Na glória a Deus, todo salvo, ele é crente. Mas nem todo crente é salvo. Mas por quê, irmão? Porque crente é aquele que crê. Crente é aquele que acredita em alguma coisa. E no nosso português ela pode ser conotada em dois sentidos. Naquele que acredita, ou seja, em alguém ou em algo, e aquele que se diz cristão. Porque todo aquele que crê, crê em alguma coisa, não é verdade? Então, ser crente não significa ser salvo, mas ser salvo significa ser crente. Porque todo o salvo, irmão, ele é diferente. Porque o crente, ele acredita em qualquer coisa. O crente, ele é levado por qualquer movimento. O crente, ele gosta de estar no meio da dança, ele gosta de estar no meio do movimento. O crente, ele está onde tem muita profecia. Por quê? Porque ele acredita mais no irmão que está dando a profecia do que na profecia.
O crente, ele gosta de estar no meio onde tem o movimento da carne. Mas o salvo é diferente. O salvo, ele pode estar até no meio do movimento, mas ele só se alimenta daquilo que é puro, daquilo que é bom, daquilo que é reto. O crente salvo tem essa diferença. Ele sabe discernir o que é certo e o que é errado, onde ele pode e onde ele não pode. O crente salvo, ele não se mistura, porque ele entende que quando Jesus lhe chamou e lhe salvou, aleluia, ele passou a ser diferente. Por isso ele é salvo. Quem é salvo não se mistura. Quem é salvo não come qualquer pastagem. Veja o versículo que lemos em João capítulo 10. E o versículo 9, ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Ou seja, aqui ele já entrou, se salvou, e quando saiu, ele só vai comer o alimento puro. Ele já sabe exatamente para onde ele vai. Mas aquele que se diz crente, ele acredita no profeta, ele acredita na profecia, ele acredita no movimento. É como Paulo, uma certa vez, ele falou: olha, se porventura aparecer alguém ali do outro lado, pregando um evangelho diferente desse, é anátema. Não acredita, é mentira. Mas tem muita gente que está se deixando levar, irmão, pelo movimento, que está se deixando levar pela organização. Ah, ali é muito bonito, olha como o povo é alegre. Hoje o que a gente vê... eu nem sou de falar essas coisas, mas tem hora que a palavra pede, né, irmão? A gente observa que vê muitas pessoas criando ministérios, levantando igrejas, né, ou levantando paredes, para tentar fazer diferente do que a palavra diz. Aí é um amor para lá, é um amor para cá, e tem isso, a receptividade é tão boa, mas quando você sai daquele negócio ali, daquele culto, você não sabe o que foi que aconteceu, você não entendeu o que foi pregado, porque não há uma palavra que dê sustentabilidade, porque não se prega arrependimento e salvação. Só existe salvação, irmão, quando há arrependimento. Ninguém vai ser salvo por causa da roupa, por causa da palavra. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho ou porque é mais bonito. Não! Só vai ser salvo quando houver arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus feitos, daquilo que é errado, da prática pecaminosa, para que você obtenha a salvação. Aleluia! Sem desta, não tem como você alcançar. Então nós aprendemos com a palavra que é dessa forma que nós vamos alcançar a maior promessa de Deus. A maior promessa de Deus é salvar a todos, mas nem todos querem. Porque todo mundo quer ser salvo, quer, irmão, mas ninguém quer abdicar das suas coisas pecaminosas. Ninguém quer deixar a sua prática. Por que querem alterar a palavra? Por que querem mudar a Bíblia? Porque eles querem que ela se encaixe no modelo de vida que cada um tem. Mas a Bíblia diz que salvação tem quem deixa tudo para seguir esta palavra. Só vai alcançar a salvação quem conseguir entender este contexto, deixar tudo, como Jesus certa vez ele disse. Quando um certo jovem chegou para ele e disse: Senhor, o que é que eu faço para te seguir? Ele disse: vai, vende tudo que tu tem e segue-me. Obedece os mandamentos. Ele disse: mas Senhor, isso eu já faço. Ele disse: então distribua toda a sua riqueza com os pobres, negue a si mesmo e me siga. Cadê que ele foi? Porque ninguém quer negar a si mesmo. As pessoas querem servir a Deus com tudo que elas têm, achando que é dessa forma que vai alcançar o céu. E não vai. Mas aquele que abre mão, aquele que abnegar, aquele que abdicar, aquele que procrastinar tudo que não é de Deus para seguir a Deus, aquele que renunciar, esse alcançará a salvação para a vida eterna. Exatamente foi o que aconteceu quando Paulo e Silas estavam presos naquele cárcere, depois de todo aquele mistério, quando eles oravam e cantavam e Deus enviou um terremoto, abalou a estrutura. Veja que quando eles viram que estava tudo aberto, aleluia, um deles se preocupou achando que os presos tinham fugido e um deles disse: olha, não faças nada contra a tua vida, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu, estava tudo lá.
E Paulo aproveitou o ensejo e logo começou a ministrar. E o carcereiro disse: o que é que eu faço para alcançar essa vitória, essa graça, esta salvação que você prega? Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, a promessa de salvação, irmão, quando for alcançada sobre você, ela não vai ser só para você, ela vai alcançar a tua casa, a tua família, a tua vizinhança, porque a presença de Deus, ela transborda, e com ela transborda a promessa. A maior promessa na vida do homem não é ter casa, ter carro, dinheiro, mansão, andar de jatinho para cima e para baixo. A maior promessa na vida do homem não é dele ser o homem mais rico do mundo, dominar a tecnologia. A maior promessa na vida do homem é a de salvação, é a de vida eterna. Dinheiro não paga, jatinho não paga, casa grande não paga. Quem tem sua casa de milhões vai perdê-la, porque a terra vai destruir, o fogo vai consumir, mas a tua alma, ela estará guardada e endereçada ao eterno lar. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a maior promessa de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa, ou segunda promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, é a promessa de perdão. Oh, coisa difícil é perdoar, não é? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos falar do perdão principal, que é o perdão de Deus para com o homem. Quando o homem se arrepende para obter a salvação, ele obtém também a promessa de perdão. O próprio Senhor disse isso. Aleluia! Louvado seja Deus. E este perdão, irmão, vem por onde? Vem através do sangue de Jesus. João 6,52, ele fala sobre isso. Vamos ler João, aleluia, capítulo número 6, e o versículo 52, ele diz, aleluia, glória a Deus. No caso, 1 João, né? 1 João, capítulo 6, versículo 52, ele fala sobre isso. E em 1 João 1,7, ele também fala sobre a salvação. Se andamos na luz como ele também andou, nós seremos salvos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. No livro de João, ele também fala sobre o arrependimento e o alcance da salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para alcançar este perdão, só através do sangue de Cristo. É através do sangue que nós vamos alcançar esta salvação. O homem pode ter tudo, mas se ele não for perdoado através do sangue de Jesus, ele não obterá o seu perdão. Precisamos entender. Tem muita gente que usa o sangue de Jesus de forma até errada. A gente sempre vê alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder, mas o sangue de Jesus, ele veio para perdoar pecados. É através da remissão, do derramar deste sangue, que ele vai remir o meu pecado e o teu. Como ele disse que já aconteceu, ele já lançou no mar do esquecimento, quando ele perdoou a mim e a você, quando você levantou a sua mão para aceitar a ele. Quando você dobrou o seu joelho e pediu perdão, ele derramou sobre mim e sobre você o seu sangue purificador, aleluia. É por isso que no culto de Santa Ceia, nós celebramos desta forma. Nós tomamos o vinho em celebração ou em homenagem, né, irmãos? Simbolicamente, representando ali o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo o pecado. Não é da metade não, viu? É de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Ele poderia ter dito que seria só a metade, só um pouquinho, mas é de tudo. Porque o sangue de Jesus tem poder suficiente para limpar a minha vida e a tua vida. Se porventura alguém está contaminado, alguém está sujo, aproveita o ensejo agora. Aleluia! É através do sangue de Jesus, aleluia, que nós vamos ter esta purificação. Oh, glória! Meu irmão, é através do sangue de Jesus que você vai alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Como está escrito em muitas passagens da palavra de Deus,
Mateus 26 e o 28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, aleluia, para perdão de pecados. Que coisa tremenda, só através dele. Ora, glória ao nome de Jesus. Lá em Hebreus 9:13, ele fala também, veja que coisa linda. Ora, se o sangue dos bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada em Deus, aleluia, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para servirmos o Deus vivo. Glória a Deus. Oh glória! Efésios 1:7, ele também fala, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É através do sangue de Jesus que nós alcançamos a segunda maior promessa. Você foi alcançado por esta promessa. Você, aleluia, foi alcançado. Quem era eu? Quem era você? Que estávamos no lamaçal do pecado, rendido aos pés do inimigo, fazendo a vontade dele, muitas vezes sendo envergonhado. Porque, irmãos, a vontade do diabo não é de te levantar, não é de te envergonhar. Ele fazia de você o que queria. Quantas pessoas que ainda hoje nós vemos que se embriagam, ficam pelo meio da estrada caídos, aleluia, passando vergonha. Alguém olha e diz, olha para ali, um resto de pessoa, não serve para nada, gastando dinheiro, se acabando. E o diabo nos envergonhando. Aí chega Jesus e diz, venha cá, meu filho, vinde como estás, cansado, oprimido, sobrecarregado. Mas aí vem o detalhe, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui para te aliviar. Jesus está aqui para te limpar. Não é com água benta, não é com água limpa, não é com água glorificada, não é, irmão, com água tratada, não, é com o sangue de Jesus. Porque só Ele é que pode purificar a tua vida e salvar a tua alma. Aleluia! É através deste sangue. Foi este sangue que alcançou a muitos. Glória a Deus! Foi este sangue que deu origem a este evangelho. Foi por causa do sangue que foi derramado na arena, quando muitos os nossos mártires, os primeiros cristãos, eles entregaram as suas vidas para que o evangelho proliferasse. Hoje ninguém fala, hoje todo mundo quer ser bonzinho e bonitinho, mas quando se diz assim, você sabe como foi o começo do evangelho? As pessoas não falam. Por quê, irmão? É muito feio, é muito desagradável pregar sobre isso, mas é a verdade que precisa ser pregada. Todo mundo acha que tudo começou quando Jesus morreu na cruz. Somente não. Depois dele veio toda uma trajetória. Os 12 que ele escolheu, você sabe como morreram os 12? Foram de formas trágicas. Sangue foi derramado pela estrada. Muitos ficaram à beira do caminho para que as marcas pudessem ser vistas. E o sangue deles foi se multiplicando até que depois de muitos anos alcançou o povo. Aleluia! Alcançou a América, alcançou a Europa, alcançou a Ásia. E foi alcançando o planeta. E muitos foram alcançados. Quantos morreram ao fio da espada? Quantos foram jogados para os leões devorarem? Deus livrou a Daniel naquele dia, mas muitos morreram lá no Coliseu, lançados para as feras, porque eles não gostavam de crente. Eles sabiam o poder que o evangelho tinha e sabiam que se multiplicariam de tal forma. Então a ordem era, vamos destruir, vamos acabar, vamos aniquilar. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, quando ele disse para Pedro, porquanto és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por causa desta palavra é que você está aqui hoje. Por causa desta palavra é que você conhece o evangelho.
Aleluia! Hoje querem limitar, querem fechar, querem cercar a igreja, mas agora não adianta mais. A igreja já se espalhou, esta planta ramificou, aleluia! As sementes estão em vários lugares e quanto mais eles batem, mais a igreja cresce. Quanto mais eles pelejam para tapar a voz da igreja, mais o som ecoa, aleluia! Como João Batista certa vez foi taxado de pregador do deserto, voz que clama no deserto. Por quê, irmão? Porque nós somos esta voz. Nós somos esta voz. Temos que pregar esta palavra de arrependimento. Chega de estar pregando Jesus é bonzinho, é bonitinho. A Bíblia diz que ele é amor, mas ele é justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Errado é errado, certo é certo. Quer Jesus, meu filho? Quer mudança de vida, meu filho? Larga o pecado, deixa a mentira, deixa a prostituição, acaba com essa lascívia, deixa essa contenda, saia desta fofoca, irmã. Quer ter vitória? Quer ter salvação garantida? Te agarra com esta palavra, aleluia, te agarra com o evangelho, que é mudança de vida para o homem. Glória a Deus, esta é a palavra de vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos livramentos o Senhor já te deu por causa do cumprimento desta promessa. O diabo, ele fez duas promessas a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Uma está escrita lá em 1 Reis, capítulo 21. E a outra está em Mateus, capítulo 4, quando ele leva Jesus para o deserto e faz promessa ali a ele, mas nenhuma delas se cumpriu. Porque maior, irmãos, é quem pode prometer e cumprir. Ou seja, somente Cristo pode fazer isso. É o versículo que está em Hebreus 10 e 23 que nós lemos. Porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu, ele cumpre. Ele disse a você que lhe daria vida, e olha você aí. Ele disse que estaria com você a todos os momentos, e olha você aí com ele. Muitas vezes a gente olha e não vê as pegadas, né, a marca no chão dos dois pares de pés andando. Isso me faz lembrar aquela mensagem das pegadas na areia. Quando certa vez ele via as dois pares de pegadas, mas em dado momento de angústia, tristeza e sofrimento, ele só via dois pés apenas andando, ou seja, um par andando, e ele achou que estava sozinho, caminhando sozinho naquele deserto. Mas aí o Senhor disse a ele: foi aí, neste momento, que eu te carreguei nos braços e você passou. Lembra daquela luta que você enfrentou? Lembra daquele problema que você achou que ia morrer? Lembra daquela enfermidade que alguém disse para você: olha, vai ser difícil. E você se apegou com o evangelho, se apegou com Jesus e Deus lhe deu vitória. Ficou sequela? Ficou, mas tu tá de pé. Outros Deus nem sequela permitiu ter. Tá aí limpo, purificado. Por quê, irmão? Vai servir de testemunho. Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Se ele disse que vai salvar, ele vai salvar. Se ele disse que vai derramar, ele vai derramar. Se ele disse que vai fazer, ele faz. Porque ele é Deus. Retenhamos firme a nossa confiança. Veja que palavra. Quem estuda o português ou quem aprendeu português, como querem mudar aí agora, vai entender o que eu estou dizendo. Retenhamos, é presente. Retenhamos firme. Ele não disse retenha. Aleluia. Ele disse retenhamos, ou seja, é agora. A nossa confiança, porque fiel é o que prometeu. E quando ele promete, ele cumpre, ele não falha. Louvado seja Deus. Terceira promessa, ou terceira maior promessa na vida da gente, irmãos, é que ele, aleluia, nos encheria do seu Espírito Santo. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Tem muita gente que fala de forma até errada, né? Pedindo para que o Espírito Santo venha, para que ele desça, mas ele não vai descer porque ele já desceu, ele já está aqui. Ele não vai entrar em você porque ele já mora dentro de você. Aleluia, a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você já é a morada, você tem que pedir para ser cheio. Você tem que pedir para ser revestido, tem que transbordar da unção, da glória do Espírito Santo de Deus. Ele já está contigo, ele já mora contigo.
quando Jesus ascendeu ao céu, né? Quando Cristo ressuscitou, ele subiu, ele disse: eu vou para o Pai, mas vou deixar convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que vai consolar até o dia em que eu volte para buscar a minha igreja. Aleluia! Então, quando Jesus subiu, o Espírito desceu. Então, ele não vai descer de novo. Ele já está aqui. Nós somos o templo e a morada desse Espírito Santo. Ele não está na parede, ele não está no texto, ele não está no outdoor, ele não está em tal lugar, não está em tal igreja. Ele está dentro de mim, dentro de você. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Agora tem uma diferença. Nem todo que tem o Espírito Santo está cheio do Espírito Santo. Eita, o negócio agora estreitou. Nem todo aquele que tem o Espírito Santo está cheio do Espírito Santo. Vamos ver isso aqui? Aleluia! Efésios capítulo 5, versículo 18. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos ler nesta madrugada agora para a gente receber de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz aqui: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Ou seja, revestir, enche a tua vida. Aleluia! Tem que transbordar, irmão. Vai transbordar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não devemos andar pela carne, mas pelo Espírito. Não devemos fazer nada pela carne, só pelo Espírito. Então, nem todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele está cheio. Ele disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. O que é que ele está falando aqui? Isso é uma simbologia. Ou seja, ele está dizendo: cuidado com as más conversações, cuidado com os comentários, cuidado com aquilo que você está cantando, porque tem coisa que você vai fazer, vai falar, vai cantar, que não vai te encher, vai te esvaziar. Tem muito crente que está dando ouvido às coisas terrenas, a comentários do mundo, está se embaraçando com notícias falsas e está se esvaziando do Espírito. Aleluia! Quem é cheio do Espírito, irmão, ele conhece a palavra e executa. Quem é cheio do Espírito, irmão, ele não aceita a mistura. Quem está cheio do Espírito, irmão, aonde ele chega, ele é reconhecido. Está uma palavra que eu ouvi e achei muito interessante e vou dizer para você agora. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus é lindo, glória a Deus. Temos que ser cheios do Espírito de Deus. Crente que é cheio do Espírito, ele não se confunde, ele é destaque. Aonde ele chega, alguém olha para ele e reconhece ele. Aonde você chegar, seja cheio do Espírito. Temos aí uma sorte de cantores enorme. Todos têm o Espírito, porque se não tivesse, a música não saía bem, não tinha melodia, não tinha letra, nada prestava. Todos têm o Espírito. Agora, diferente é daquele que está cheio do Espírito. Aonde ele chega, você sente a unção. Quando ele canta, você sente a presença. Quando ele prega, você sente, aleluia, um arrepio vem. Você sente aquele negócio junto de você. Você sabe que aquilo é de Deus. Por quê, irmão? Ele muitas vezes nem abriu a boca ainda, mas você já sentiu a presença. Por quê? Ele está cheio. E quando alguém cheio do Espírito de Deus chega no ambiente, aleluia, ele começa a transbordar. E todos os que estão à sua volta também são cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, receba esta palavra. Não seja você um Maria vai com as outras, seja você um destaque. Quem anda cheio do Espírito, irmão, ele não é influenciado, mas ele influencia. Aleluia! Então não seja influenciado, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Nós vemos aí muitos influenciadores pregando a palavra, mas se a gente for peneirar, poucos são os que estão cheios, irmãos. Poucos são os que estão cheios. Porque não precisa de enfeite, não precisa de amuleto, não precisa de decoração. As coisas de Deus são simples, objetivas. Mas quem está cheio do Espírito, ele não se mistura, ele não se confunde, ele não se troca, ele não se vende, ele não anda camachulha. Quem anda pelo Espírito, ele não come qualquer tipo de palavra. Ele anda com a peneira de lado, aleluia, para peneirar tudo aquilo que ele recebe, porque ele sabe que nem tudo é comestível, nem tudo
tudo deve ser audível. Ele tem que olhar e tem que saber. A primeira olhada, irmão, ela é humana, ela é simples, mas a segunda, ela já é corrompível. Então temos que ter este cuidado. Aleluia! Louvado seja Deus. Seja você cheio do Espírito. Seja você cheia da graça de Deus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe. Receba esta palavra em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo e receba a promessa de Deus em tua vida. Que Deus te abençoe.